A Bíblia não é um conto de fadas, e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel. Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola bíblica dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos aqui para juntos louvar e engrandecer o teu nome, né? E nesse momento, iremos orar nesse momento agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E que o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Grandioso Deus, Pai de amor, de imensa bondade, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor Deus tem feito e continua fazendo, pelas maravilhas, pelas bênçãos, pelas curas, e por estar aqui, ó Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, pelo esse momento maravilhoso, que o Senhor Deus venha abençoar cada um de nós, a cada dia, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Nesse momento, iremos ler em Filipenses 2, de 5 a 11. Amém? O exemplo de Cristo na humilhação. Tendes vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em uma só semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tomando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor. Iremos entoar 2 louvores, né? Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Tempo frio, né? Mas esse tempo não nos atrapalha de adorar, de exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E nesta manhã, para espantar o frio, vamos nos colocar de pé, né? Vamos mandar este frio embora, em nome de Jesus. E não deixe que este frio atrapalhe a tua adoração com Deus. Aproveite, adore o nome do Senhor. Iremos estar adorando a nosso Deus com a canção Aos Pés da Cruz. Que Jesus possa ser sempre a nossa inspiração, amém? Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Os que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar
graça e luz. Amém. Para darmos continuidade, iremos estar cantando o Caminho no Deserto. Quem crê que Deus está aqui movendo entre nós, amém? Operando milagres, então adore a Ele nesta hora. Neste momento, nós vamos aproveitar a oportunidade de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluias. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus de poder, Santo Deus. Derrama, Pai, de amor, a Tua graça, o Teu amor no nosso meio, Senhor. Aleluias. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui movendo entre nós, Pai. É por isso que nós Te adoramos. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu Enxugue as lágrimas. Só o Senhor pode enxugar as tuas lágrimas. Só Deus que tem um lenço para enxugar as tuas lágrimas. enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Só Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de milagres. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, O nosso caminho no Deus, Ele é um deserto, Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa. meu Deus. Ele é o único que quando você está no deserto, Ele é o único que te acompanha no deserto. Só o nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagre nas nossas vidas, no momento que nós mais precisamos, Senhor. Nós te louvamos, Santo Deus, bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que quando nós estamos no deserto, é o Senhor que lá está conosco. É o Senhor que manda exércitos, é o Senhor que manda anjos. E nesta hora, meu Pai, nós declaramos a Ti que nós te adoramos, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor é o Deus de promessa para as nossas vidas. O Senhor é o que cura os enfermos, é que levanta os caídos, é que dá ânimo àqueles que estão desanimados, é aqueles que levantam, Senhor, meu Deus, e se colocam de pé. É o Senhor, Pai, e nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e jamais nós vamos deixar de Te louvar, porque o meu Deus é um Deus de promessa, o meu Deus é um Deus de milagres, o meu Deus é um Deus que nunca falha, que jamais nos desampara, e é por isso que nós louvamos, e nós entoamos e cantamos o Teu nome santo, e nós iremos dizer: Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. aleluias. A igreja poder sentar. Nesse momento, eu peço ao irmão Joel Ribeiro que esteja agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso e pelos dízimos e ofertas. Graças te damos, ó Pai, pelo amor, pelo Teu amor maravilhoso para conosco, pela Tua salvação em Cristo Jesus. Nos alegramos, Senhor, em estarmos na Tua presença nesta manhã maravilhosa, onde sentimos o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus bendito, continue falando aos nossos corações, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessas, um Deus que opera maravilhas na vida de todo aquele que crê. E nós cremos em Ti, Senhor, e Te louvamos por isso, Te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Teu agir nas nossas vidas. Te entregamos a continuidade deste culto nas Tuas mãos, que tudo que fizermos, ó Deus, seja o nosso louvor sincero, a nossa adoração verdadeira a Ti, que és merecedor, ó Pai. Agora te pedimos que prepares os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor, que será transmitida por nós através do Teu servo, pastor Sabino, que também será usado por Ti, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja em cada mente e coração, falando, ó Deus, despertando-nos para o verdadeiro compromisso de servos Teus. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Muito bem, estamos de volta. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus, trazendo para você mais uma porção das Santas Escrituras do Senhor. Na última semana, no último estudo, nós estudamos este tema aí, e vamos dar continuidade a este tema hoje. Eu, um evangelista, como realizar o ID em meio a uma pandemia? Bom, o texto que nós lemos se encontra no livro de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 42.
tá certo? Nós vamos ler aí o texto. Nós vamos ler até o versículo 19 hoje, tá bom? Mas o texto todinho é do versículo 1 ao 42. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disto, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pode a mim, uma samaritana, pedir água para beber? Pois os judeus não se davam bem com o samaritano. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Bom, na última semana nós tivemos a oportunidade de estudarmos sobre este texto. Nós falamos sobre alguns aspectos sobre a evangelização. Recapitulando o que nós falamos na última semana sobre o evangelismo, eu falei sobre o dado histórico. Recomendo você a assistir. Eu vou tentar colocar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link do outro estudo que nós fizemos, tá bom? O primeiro comentário aqui embaixo vai ser do link da última semana que nós estudamos sobre este texto. Nós lemos até o versículo 42. No texto, neste estudo, eu falei o contexto histórico. Então, eu recomendo que você assista para que você possa ter um entendimento melhor desta continuação de hoje, desse estudo, tá certo? Na última semana, no último estudo, nós falamos que existe uma ordem de Deus para evangelizar e que além desta ordem, eu também falei que além da ordem, Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso, belíssimo, de como exercer o papel de evangelistas que nós somos chamados e orientados a sermos. Hoje nós vamos dar continuidade. Você acabou de ouvir os louvores aqui da igreja, Ministério de Louvor, adorou ao Senhor. Nós tivemos um momento de devocional, um preparatório para este estudo maravilhoso. E agora nós vamos orar
para o entendimento e o conhecimento das palavras de Deus, da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, nós te rendemos graças e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Nós te agradecemos por esta hora, Senhor, por estarmos em tua presença. Que o Senhor estenda tuas mãos sobre nossas vidas, ampliando o nosso conhecimento e nos dando o aprendizado, Senhor. Nos dando a condição de aprendermos mais da tua palavra. Que não venhamos ser apenas ouvintes, não venhamos apenas ser aprendizes, mas que venhamos também ser, ó Deus, que venhamos ser praticantes da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este domingo. Abençoa a vida de cada um dos que estão nos acompanhando nesta hora. Acompanhe cada um, visite cada lar nesta hora, visite cada vida, abra os seus entendimentos para que possamos compreender melhor e praticar a tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre o exemplo dos discípulos, porque a história fala da ordem de Deus, o estudo fala sobre o exemplo de Jesus e o exemplo dos discípulos. Eu dei uma prévia no último estudo que os discípulos têm duas atitudes que me chamam a atenção nesse estudo. A primeira atitude, e não quero ser prolixo, mas eu quero repetir novamente o que eu falei no último estudo. Uma coisa me chama a atenção nesta passagem, é que quando Jesus, ele dá a ordem, quando ele chega, que ele assenta na beira do poço, e ele dá a ordem aos discípulos dizendo: vão à cidade comprar comida. Nós não vemos o relato do próprio João, que estava presente nessa história, nesse acontecimento. João está presente. E nós não vemos João aqui relatar sobre a reclamação de alguém. Nós não vemos João relatar alguém dizendo que está cansado. João não relata aqui no texto a possibilidade de nenhuma rebeldia, de nenhuma reclamação, de ninguém se tornar duro para poder querer ficar com Jesus. Os discípulos tinham um nível tão alto de obediência à palavra de Jesus, eles tinham um entendimento tão claro da importância de obedecer à ordem do mestre, que imediatamente quando o mestre manda eles irem à cidade, eles vão. E trazendo para nossas vidas hoje, é exatamente o que nós vemos contrário aos nossos dias. Nós vemos a palavra, eu vou começar pela palavra. Nós vemos a palavra do próprio Jesus, a palavra de Deus através dos profetas, dos salmistas, através dos evangelistas, através de Paulo, através do Apocalipse, palavras de orientação, palavras de exortação, palavras de correção, palavras de direcionamento. E nós vemos hoje nitidamente, nós estamos vendo hoje pessoas, irmãos, que fazem questão de estar na igreja e viverem completamente contrário a estas palavras, ou diga-se de passagem, a palavra de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem totalmente avessos à palavra ou à direção de Deus. Pessoas que o mandamento do Senhor está dizendo ir para um lado e a pessoa faz questão de ir para o outro. Pessoas que o seu líder espiritual, debaixo da obediência da palavra de Deus, está orientando, está exortando no amor, dando o aconselhamento para a pessoa tomar a posição, se arrepender dos seus maus caminhos, do seu pecado
mudar de vida, e a pessoa parece que está surda, cega, ou está vendo, está ouvindo e faz questão de se comportar como desobediente. Totalmente diferente do que nós vemos aqui neste estudo. Totalmente diferente daquilo que nós vemos, a ação dos discípulos. Nós vemos os discípulos aqui, o texto, dizendo, vão para a cidade comprar comida. E é muito claro nós fazermos um paralelo deste texto, em eles irem, ou desta ordem, deles irem imediatamente para a cidade para comprar comida. Assim nós conseguimos ver o paralelo, quando lá em Mateus 28, o Senhor, ou em Marcos 16:15, o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ao serem revestidos pelo Espírito Santo, depois do Pentecostes, esses discípulos, eles não meçam esforços. Eles estão tão engajados no seu papel de evangelistas, eles estão tão convictos, estão tão convictos com o seu chamado, com o seu ato de obedecer à ordem do seu mestre, que eles pouco se importam se vão perder a sua vida ou não, em favor de anunciar as boas novas do reino de Deus. Totalmente contrário, queridos, àquilo que hoje nós estamos vendo. Crentes, pessoas que se dizem servas de Deus, que estão vivendo uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida rasa, uma vida sem fundamento bíblico, uma vida sem conhecimento da palavra e muito menos aplicação, uma vida mais verborrágica, mais de palavras do que de atos. Pessoas que só querem viver atrás de uma mera religiosidade, brigando por saudosismo, brigando por conceitos, por leis, por situações, por coisas. Pessoas que brigam por tinta de igreja, pessoas que brigam por bancos de igreja, pessoas que brigam por lâmpadas de igreja, por coisas de igreja, enquanto deveriam estar brigando com os reinos celestiais do inferno, para tirar pessoas de lá e trazer para o céu, para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Pessoas que brigam por causas erradas. Nós somos chamados para batalhar, nós somos chamados para guerrear, mas para lutar pela guerra certa, para batalhar a batalha certa, que é ir no campo do inimigo e anunciar o reino de Deus, ir para a seara e colher aquilo que está pronto para ser colhido. Mas é uma pena que tem muita gente de braços dobrados, de braços cruzados, aliás, deixando-se tomados pela preguiça, deixando-se tomados pela zona de conforto, iludibriados pelas suas próprias vontades. E este texto e este estudo de hoje, fazendo um complemento do último estudo, ele traz para nós que nesta pandemia nunca foi o tempo tão hábil e tão oportuno para nós fazermos a nossa parte. E os discípulos nos dão esse exemplo, que a hora é agora, irmãos, que a ordem é para ser obedecida agora. A ordem não é para ser obedecida quando eu envelhecer, quando eu comprar o meu carro, quando eu formar na faculdade, quando eu tiver a minha família, quando eu tiver estabilizado financeiramente. A palavra de Deus diz que é o agora, não é o depois, não é o amanhã. Não podemos, queridos, continuar como nós estamos. Não podemos, queridos, viver do jeito que nós estamos vivendo, de uma forma tão simplória, de uma forma tão pequena, de uma forma tão simples, tão devagar. O reino de Deus está devagar devido aos seus seguidores, não pelo poder de Deus. Eu quero colocar isso aqui, o esperar em Deus não significa uma ação passiva, desprovida de ação humana. Pelo contrário, enquanto espero em Deus, eu me coloco em oração, adoração
evangelização. Vou ler novamente. O esperar em Deus não significa uma ação passiva, ou seja, uma ação inerte, uma ação preguiçosa, uma ação de agentes secretos. Pelo contrário, esperar em Deus é ter uma ação desprovida do humano, é uma ação contrária à vontade humana. Enquanto esperamos, eu e você, olha aí, ó, está escrito, eu e você devemos nos colocar em oração, adoração e evangelização. Essa é uma frase de Valmir Ferreira, teólogo, historiador e escritor brasileiro. Amados, não podemos esperar. E uma outra atitude dos discípulos, a primeira foi que eles obedeceram imediatamente à voz e à ordem de Deus. A primeira coisa que eles fazem é obedecer a Deus. A segunda atitude dos discípulos é que quando eles voltam, eles encontram uma situação diferente da que eles saíram. Quando eles saem, eles deixam Jesus sentado à beira do poço sozinho. Quando eles voltam, eles encontram Jesus sentado à beira do poço, só que agora ele está conversando com uma mulher, e esta mulher samaritana. O texto é claro em dizer que ninguém interrompe o diálogo de Jesus, que ninguém questiona Jesus por estar indo contra as leis e contra a cultura judaica. Pelo contrário, eles respeitam o momento, observam o agir do Senhor, aprendendo em silêncio. Aprenda uma coisa que este texto nos ensina. Às vezes, nós queremos interferir no agir de Deus nas vidas das outras pessoas. Deus está agindo de um jeito e nós queremos colocar a nossa colher, o nosso dedo, o nosso jeito. Aprendamos uma coisa: o agir de Deus é perfeito e maravilhoso. O agir de Deus não precisa de alterações ou de melhoramento humano. Deus se utiliza de nós para agir com poder e graça, para realizar os seus projetos e os seus sonhos, os seus planos. Mas nós não temos poder para mudar o agir de Deus e nem devemos intervir no agir de Deus na vida das outras pessoas. Tem gente que está colhendo o que plantou e quer que os outros colham no lugar dele, quer que os outros interfiram. E tem gente que quer interferir na colheita do outro e paga o preço. Então aprenda uma coisa, aprenda com os discípulos. Quando você vê o agir de Deus, fique em silêncio em oração, fique em obediência e em aprendizado. Não tente fazer aquilo que Deus está fazendo, não. Deixe Deus fazer. Esse é o exemplo dos discípulos, tá bom? E aí o texto diz que depois disso eles pregaram a tempo e fora do tempo, tá bom? E os discípulos entenderam qual era a vontade de Deus para suas vidas. Depois, nós temos uma quarta lição. Esta foi a terceira, o exemplo dos discípulos. A primeira que nós temos a ordem, a segunda o exemplo de Jesus, a terceira o exemplo dos discípulos e a quarta, nós temos que ir. E ir aonde? Ao encontro dos perdidos. Deus determina que o lugar da evangelização é onde está o perdido. E eu pergunto a você, será que hoje você não se socializou com o perdido? Será que na noite de ontem, desse sábado que passou, você não conversou com alguém que você sabe que não se entregou para Jesus? Durante a semana que se passou, estamos começando a semana hoje, né? Mais uma semana. Mas a semana que passou, com
quantos perdidos você se relacionou? Por quantos perdidos você passou na rua? Você falou pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram? Quantos perdidos você curtiu lá? Você deu um like lá? E com quantos perdidos destes que você falou, que você conversou, que você deu seu like, que você deu sua curtida, né? Com quantos desses perdidos você falou do amor de Deus, das boas novas de Cristo, do reino dos céus? Com quantos desses perdidos você contou o seu testemunho de vida? Você falou para eles o que Jesus fez na sua vida e o que Jesus quer fazer também na vida destes? A realidade, irmãos, é que nós somos muito preocupados em agradar ou satisfazer o que nos convém. E o que convém a Deus, nós vamos deixando de lado. O que convém a Deus, nós vamos empurrando com a barriga. O que convém a Deus, nós achamos que podemos exercer o jeitinho brasileiro. A verdade é que não podemos, não devemos, que nós precisamos ir ao encontro, mesmo que seja remotamente, você na sua casa e o outro na casa dele, mesmo que seja através das redes sociais. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos abater, nós não podemos nos silenciar diante de uma sociedade que está gritando, pedindo socorro, de uma sociedade que está morrendo, uma sociedade que está indo a passos largos para o inferno. E nós muitas vezes estamos vendo e não estamos fazendo nada. Este texto nos ensina que a mulher samaritana estava perdida, que esta mulher samaritana estava abandonada, que esta mulher samaritana, ela estava rejeitada, desacreditada, por que não dizer escorraçada da sociedade? E Jesus foi até ela, Jesus focou nela, Jesus potencializou nela, e através dela, aquela cidade, aquela localidade ficou sabendo das boas novas de Jesus. O texto diz que Jesus foi até ela. Nós precisamos aprender uma coisa: quem está perdido precisa de alguém que o procure. Quem está perdido precisa de alguém que o ache. Muitas vezes até o ajude a aceitar a sua condição de perdido e o incentive a sair desta condição. Jesus disse para mim e para você, em Lucas 19, verso 10, Jesus disse: eu vim buscar os que estavam perdidos. E ele diz para mim e para você, você também tem que ir em busca dos que estão perdidos. Você deve ir buscar. Como eu disse no último domingo, sempre haverá um perdido esperando por você. Sempre haverá alguém perdido precisando ser encontrado por você, por mim, por nós. A igreja de Cristo hoje precisa sair para ir buscar os que estão perdidos. Durante esse momento epidemiológico que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos apenas comendo, nós estamos apenas nos empanturrando para nós mesmos. Mas nós precisamos queimar a gordura, precisamos exercitar, precisamos colocar o nosso corpo em movimento. Não basta só ler, não basta só orar, não basta só cantar, adorar a Deus. É preciso agir, é preciso ir, irmãos. Se nós não formos, Deus vai fazer as pedras clamar em nosso lugar. Como diz em Ezequiel 3,18, se nós não formos, o sangue do ímpio vai ser cobrado das nossas mãos. O problema é que às vezes nós estamos tão preocupados em ir, mas não vamos. Estamos muitas vezes, e existe sempre aquele, né, que quer que os outros vão. Vá, você tem que ir.
O que você está fazendo aqui? Mas quando você diz, vamos nós dois. Não, eu tenho isso para fazer. Eu tenho aquilo para realizar. Eu estou ocupado. Querido, você já reparou? Já imaginou? Você já observou o quanto de pessoas estão ocupadas demais para fazer as coisas de Deus e desocupados o bastante para fazer as suas próprias coisas? Vou repetir novamente. Hoje tem gente demais ocupado demais para fazer as coisas de Deus e desocupados de menos para fazer as suas próprias coisas. Precisamos ir, precisamos avançar. O Senhor nos concedeu aos discípulos a liberdade de obedecer a ordem, de evangelizar, ou a liberdade de viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos e também colher os frutos dessa desobediência. O ir não é só dar bom testemunho. O ir é dar o bom testemunho. O bom testemunho. Calçar as sandálias. Sair. O problema é que às vezes nós não queremos sair. O problema é que para muitos convém ser um desobediente. Para muitos vale mais dormir no domingo até você perder o seu sono. Dormir até você não aguentar mais, do que acordar cedo para estudar a palavra de Deus. Que acordar cedo e fazer o seu devocional, de ir à casa do Senhor. O problema é que muitas vezes nós temos tempo demais para ir para as lanchonetes da vida, os passeios da vida, para as outras coisas da vida, e tempo de menos para sair e visitar alguém, para sair e orar por alguém, para ir numa esquina e falar do amor de Deus, para ir num lugar e dar um bom testemunho e dizer o que Deus fez na sua vida. Agora tem uma outra coisa que esse texto nos ensina. O texto nos ensina que Jesus saiu da sua glória para resgatar os homens perdidos na lama do pecado. Foi exatamente o que aconteceu quando houve aquele problema lá em Brumadinho, quando os bombeiros, para salvar as vidas, amarravam cordas nas suas cinturas e entravam no lamaçal adentro para resgatar vidas, para não deixar essas vidas morrerem afogadas no meio da lama, entulhados no meio do lamaçal. Tem muita gente que está com a lama na cintura, na canela, mas tem gente perto de você que está morrendo porque o corpo já foi tomado por toda a lama do pecado. E você pode ir lá, como os bombeiros de Brumadinho que buscavam aquelas pessoas no meio da lama. Você pode ir lá e buscar essas pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Uma outra coisa que este texto também nos ensina: é necessário a gente passar em todos os lugares. O texto diz que Jesus tinha duas opções. Jesus tinha a opção de entrar pela cidade de Sicar e diminuir a sua viagem. Não foi esta a intenção de Jesus. É importante deixar claro que não foi a intenção de Jesus cortar caminho. A Bíblia diz que tudo na vida tem um propósito. Jesus andava debaixo dos propósitos de Deus. A intenção de Jesus era passar ali para anunciar as boas novas do reino de Deus. Propositalmente, Jesus quis passar pela Samaria. Ele tinha a oportunidade e a possibilidade de dar a volta. E observe, ele diz assim para os discípulos:
vamos passar por aqui. Os discípulos, mais uma vez, não questionam, não desobedecem. Os discípulos seguem o seu mestre. E o mestre tinha um propósito definido: encontrar-se com aquela mulher, tornar aquela mulher uma discípula, uma evangelista, fazer com que ela vá à cidade, anuncie sobre as boas novas, traga as pessoas para ouvirem e verem, até alguns por curiosidade, mas tudo isso acontece simplesmente porque Jesus não deu voltas. Aprenda uma coisa: na nossa vida, nós sempre vamos ter duas opções. Geralmente, teremos até mais opções, mas em tudo na nossa vida, nós temos geralmente ou duas ou três opções. A primeira opção que nós vamos enfrentar ou vamos encontrar diante de situações que nós vamos viver, aqui nós vemos Jesus diante, para ele, um problema mínimo, um problema que talvez não existisse para Jesus. Ele sabia do problema, ele sabia da cultura, ele foi ensinado, ele cresceu aprendendo, ele cresceu ouvindo falar desta aversão entre os judeus e os samaritanos. Jesus, ele sabia, ele aprendeu sobre aquilo. Mas me chama a atenção uma coisa: aparentemente tem um problema. Eu corto o caminho ou eu passo pelo lugar onde os judeus não devem estar, não devem passar e não devem se socializar com os moradores. Há um problema. E diante da nossa vida, querido, diante da nossa vida, nós vamos ter três oportunidades, três possibilidades. E foi as mesmas três possibilidades que Jesus teve. A primeira possibilidade era que Jesus estava saindo da Judeia e indo para a Galileia. A primeira opção é: eu posso voltar, eu posso retroceder, eu posso retornar do meu ponto de partida. Essa foi a primeira alternativa que Jesus tinha. A segunda alternativa é: eu posso contornar, eu posso dar uma volta no meu problema. Eu não quero enfrentar o meu problema, eu não quero enfrentar essa situação, eu não quero trabalhar, eu não quero obedecer, eu não quero passar por aí, então eu vou dar voltas. Eu vou tentar fugir deste problema, dessa dificuldade. Jesus tinha essa possibilidade. E a terceira: eu vou passar, eu vou entrar, eu vou enfrentar. O que tiver de acontecer, eu vou bater de frente. Eu vou ver com os meus próprios olhos e não quero ouvir o que os outros viram. Na nossa vida é do mesmo jeito. E do mesmo jeito é para evangelizar. Jesus tinha a oportunidade de voltar para a Judeia e não evangelizar aquela mulher. Ele tinha a oportunidade de dar a volta pela Samaria para não se encontrar com aquela mulher, ou ele tinha a opção de entrar, de se encontrar, de apresentar e anunciar o reino de Deus. Na sua vida, no seu dia a dia, qual atitude você tem tomado? Você tem dado voltas nos seus problemas? Você tem buscado alternativas e possibilidades para fugir dos seus compromissos? Para fugir das suas responsabilidades? Ou você tem enfrentado? Ou você tem pedido? E uma coisa muito importante: Jesus não fazia nada sem antes pedir a permissão de Deus, sem convidar a Deus para estar com ele, sem pedir a Deus que direcionasse os seus passos e os seus caminhos. A Bíblia diz que, como filho obediente e fiel ao Pai, Jesus nos deixa esta lição. Jesus enfrenta,
Jesus vai. E sabe uma coisa que, quando a gente fala sobre evangelismo, né? Tem pessoas que ninguém quer conversar, ninguém quer enfrentar, ninguém quer chegar, ninguém quer conversar, ninguém quer estar perto. Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que são difíceis, mas essas que Deus ama. Tem pessoas que ninguém gosta, mas é esta que Deus gosta. Tem pessoas que ninguém tem empatia, mas é essas que Deus quer ter um relacionamento. E às vezes, e muitas vezes, Deus está mandando eu e você ir a essas pessoas pregar as boas novas. E nós estamos dando voltas. Nós estamos encontrando outros caminhos. Nós estamos pegando outros atalhos. Estamos fugindo do caminho de Deus. Jesus nos diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos que andar por Ele, através dEle, pelos exemplos dEle. Então enfrentemos qualquer obstáculo, qualquer dificuldade para anunciar o reino de Deus. Tem muita gente que e é o próximo ponto, né? Que quando encontra as primeiras dificuldades desiste, né? Cuidado, é necessário você ir. E é preciso deixar os nossos conceitos e entrar na cidade aonde ninguém vai, entrar em vilarejos, em vielas, em becos, em vidas que ninguém quer ter contato, para evangelizar, para agir como Deus espera de nós. É preciso estar em cada lugar com o senso da missão dada por Deus, para anunciar a boa notícia de que Deus vai ao encontro de cada pessoa perdida. Deus nos dá a esperança para compartilharmos a esperança das boas novas do Senhor. Mas escute, nada ou pouco falam aos que são companheiros de trabalho, vizinhos, familiares, como sugere Paulo em 2 Timóteo 4:2. Muitos gostam de sair em viagens missionárias para pregar para os desconhecidos. Não é o problema. Não estou dizendo que isso é errado. Eu já ouvi muita gente dizer assim: ah, pastor, eu gosto de pregar em outra cidade. Ah, pastor, eu tenho facilidade para pregar em outro local. Eu não consigo pregar na minha casa, no meu bairro, na minha escola. Ah, eu tenho vergonha. Ah, não, sabe que muitas vezes, e eu quero ser direto, sabe por que muitas vezes a pessoa diz isso? É porque não tem testemunho. Não tem Jesus para anunciar para quem está perto, porque quem está perto sabe quem é. É uma pessoa intempestiva, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa complicada de lidar. E se for falar de Jesus, a primeira coisa que vai ouvir é: você é crente? Com essas atitudes, você é crente? Quando dá uma topada, xinga, fala palavras torpes. Quando toca uma música, não consegue se segurar e dança até o chão. Dando um mau testemunho, como que você vai falar do amor de Cristo? É fácil falar para quem não te conhece. Mas o que Deus quer que você faça é que você pregue para quem não te conhece, mas que você também anuncie para quem te conhece. Spurgeon, certa vez disse, ou reverberou uma frase de Santo Agostinho, dizendo: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Às vezes, o que falta em nós é pregar o evangelho através das nossas atitudes. Uma outra coisa que este texto nos ensina é que a Samaria não é um lugar intranspasável. A Samaria não é um lugar aonde nós não podemos entrar. Pelo contrário, é necessário
ir também a Samaria. Vamos observar. Da época que Jesus está vivendo, existiam os responsáveis pelo templo, que eram os sacerdotes, os levitas, os adoradores. Vamos imaginar aqui que se esta viagem da Judéia para a Galiléia não fosse Jesus que estivesse fazendo, que fosse o sumo sacerdote, que fosse o sacerdote da época, que fosse os levitas do tempo de Jesus. Pare e pense, eles passariam pela Samaria ou eles dariam a volta? Certamente, olhando à luz da palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus revela a nós sobre os fariseus, sobre os mestres da lei, e inclusive sobre o próprio sumo sacerdote, quando ele toma a atitude de condenar a Cristo, porque Jesus fala dos seus pecados abertamente, nós conseguimos ter uma leitura de que certamente, conjecturando aqui, eles não passariam pela Samaria. E muito menos, se passassem pela Samaria, não conversariam com aquela mulher. Totalmente contrário à lição que Jesus nos ensina, que a Samaria também necessita de ouvir as boas novas. Que na Samaria existem, nas Samarias das nossas vidas, nas nossas Samarias hoje, que estão ao nosso redor, existem pessoas como esta mulher e como as outras pessoas que conheceram o reino de Deus, necessitando de ouvir as boas novas do Senhor através de nós. Como eu disse, havia um conflito entre os judeus e os samaritanos, exatamente por terem violado uma lei de Deus, que não era para casar com pessoas de outras nações. Eles casam, eles erram, eles pecam, eles desobedecem à ordem de Deus, eles se distanciam de Deus, eles caem no lamaçal do pecado? Sim, eles caem. Eles erram? Sim, eles erram. Mas todo aquele que erra é digno de perdão. Todo aquele que falha é digno de reconhecer o seu erro e receber o perdão de Deus. E Deus aqui, através de Cristo Jesus, está nos mostrando que há uma esperança para aquele que está perdido. E talvez esse que está perdido está exatamente perdido numa Samaria dos nossos dias atuais. Pastor, onde que é uma Samaria? Eu posso dar vários exemplos. Pode ser a esquina da sua casa. Pode ser o seu vizinho que geralmente está sentado nas calçadas, pegando o arzinho da tarde. Pode ser o seu amigo de trabalho. Pode ser o seu patrão. Pode ser o seu próprio filho. Pode ser o seu pai. A sua Samaria talvez seja a sua casa. A sua Samaria talvez seja a sua escola. A sua Samaria talvez seja o seu Facebook, seu Instagram. Nós precisamos muitas vezes adentrar na Samaria. E uma coisa muito importante: Jesus entrou na Samaria com um propósito definido. Jesus não deu margem para ser influenciado por nenhum samaritano. Jesus não entra na Samaria usando o argumento que era a vontade de Deus para ele estar ali, sendo que por trás, camufladamente, estava a vontade dele de ir lá. Pelo contrário, nós vamos ver o texto, e é muito claro o texto, quando fala que os discípulos perguntam ao Senhor, no verso 31, Senhor, mestre, coma alguma coisa. Mas ele disse para eles, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos disseram, Senhor,
Alguém trouxe algo para que o Senhor comesse? O Senhor comeu alguma coisa, queridos? Era longe para eles irem, e eles demoraram. O texto diz que quando Jesus sentou à beira do poço, Jesus já estava cansado, Jesus já estava com sede, Jesus já estava com fome. E a resposta de Jesus no verso 34 do capítulo 4 de João é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Tem muita gente, eu já ouvi, talvez você já ouviu, falar assim: você vai aonde? Eu vou evangelizar no carnaval. Não tem problema nenhum você evangelizar no carnaval. O problema é quando você quer ir no carnaval e usa o argumento que vai evangelizar para estar lá. Eu vou evangelizar no bar. Eu vou evangelizar em tal lugar. O problema está quando você quer ir a este lugar usando Deus para ser o álibi da alimentação da sua vontade. Sabe de uma coisa? O texto nos ensina que tem determinadas Samarias que o que nós precisamos fazer é entrar, sim. Não podemos nos acovardar, mas com um propósito definido: fazer a vontade daquele que te enviou e concluir a obra. Porque tem muita gente que tem entrado dentro da Samaria, começa a fazer a obra e deixa a obra pela metade, pede para os outros fazer no seu lugar, porque no meio da Samaria nós corremos o risco. Porque nós não podemos deixar de sermos realistas, que no meio da Samaria tem pecados, como tem em qualquer outro lugar. Talvez no meio da Samaria, por ser um lugar onde tem uma miscigenação tão grande de pessoas com várias intenções, alimentando a sua carne, nós seremos tentados a abandonar a nossa missão, a abrir mão da nossa missão, a tentar ficar em cima do muro, em fazer um pouco da nossa missão e em fazer a nossa vontade. Aprenda com o exemplo de Jesus. Temos que entrar na Samaria com um propósito definido: fazer a vontade daquele que me enviou. E o outro propósito é: a minha vontade não prevalece mais. Quero terminar esse estudo de hoje falando algo muito especial para você. Quero terminar esse estudo falando algo muito especial para a sua vida, falando algo para o seu coração. O texto nos ensina a parar e pensar: qual é o propósito? Qual é o propósito que eu tenho vivido? Qual é o propósito que eu tenho aplicado à minha vida? Qual é o propósito do meu desejo, do meu futuro? Por onde eu tenho passado? O que eu tenho feito? Quero sugerir algumas coisas para você. Nós precisamos estabelecer alguns marcos em nossas vidas. E eu queria te fazer ou trazer à sua memória algo que está descrito na palavra de Deus, e que você e Deus, nós precisamos estabelecer pelo menos um marco em nossa vida, um marco de propósito. O marco é: eu preciso morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim e as pessoas vivam ao vê-lo em mim. Não para nossa glória, não para nossa exaltação, porque a honra e a glória é dele. A pergunta que eu te faço é: qual é o marco de propósito da sua vida? Satisfazer a sua vontade? Satisfazer os seus desejos? Eu quero sugerir ainda que, à luz do ensino de Jesus Cristo que nós aprendemos nesses últimos 2 domingos,
que você reformule os seus propósitos, que você reformule os seus projetos, que você refaça os seus trajetos, os seus projetos, os seus desejos, que você possa levantar os seus olhos, que você possa ver quantos campos esperam por você, para que a obra seja feita. Existe um texto em Isaías capítulo 6, verso 8, Deus fala assim para Isaías: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que você pode dizer isso agora? Será que você pode falar a mesma coisa que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eis-me aqui, Senhor, eu estou à disposição. Mas para dizer isso, antes nós precisamos deixar o nosso eu, matar as nossas vontades, para que as vontades de Deus se cumpram em nossas vidas. Deus sempre coloca perto de nós aqueles que precisam ir mais longe da sua fé. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Ore por isso. Peça a Deus pedindo que Ele coloque pessoas que estejam necessitadas de serem alcançadas pelas boas novas de Deus através da sua vida. Faça com que os seus pés não encontrem descanso, porque eles vão estar cansados de anunciar as boas novas do Senhor. Você precisa dizer: minha boca em todos os lugares fala de Cristo. Meu coração está aplicado à vontade de Cristo. Os meus olhos, os meus passos e os meus desejos precisam estar dedicados a Cristo. As boas novas, afinal, repita comigo: eu sou um evangelista. Preciso fazer mais do que aquilo que eu estou fazendo. Diga: eu preciso fazer mais do que aquilo que eu estou fazendo. Deus me ajude a fazer mais para o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este estudo, por esses 2 estudos que nós fizemos, aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Complete em nós a Tua vontade, o Teu querer, realize em nós a Tua bondade. Pai, faça a Tua vontade em nós, mostra-nos o caminho, mostra-nos a direção e como devemos proceder. Tome em Tuas mãos a Tua igreja, logo mais estaremos aqui para adorar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, Deus te abençoe. Deus te dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Logo mais às 19 horas, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, refletindo a palavra de Deus, abordando o Evangelho de Cristo e celebrando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Você que é daqui de Tarantim, é o nosso convidado. Venha estar conosco, venha celebrar conosco ao Senhor que é Rei, ao Senhor que reina, hoje e sempre. Tenha um dia abençoado. Logo mais, espero por você aqui na igreja, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que o amor de Cristo fique com você. Eu quero deixar essa frase para a sua meditação. Evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Que pão é esse? O pão da vida, o pão dos céus, o pão chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente. Tenha um dia abençoado, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.